Fala galera, Chapéu Espada aqui e eu sou o Derek. E hoje eu quero trazer para vocês uma incrível teoria, então já se prepara porque eu já vou botar aqui o meu chapéu de Sherlock Holmes e me preparar para essa teoria incrível que tá chegando aí. Então, vem com a garota. Mas antes de começar, eu quero falar para vocês, por favor, checarem nossos links na descrição, a nossa parceira One Piece X, nosso grupo no Facebook, e nossa página no Facebook, mas principalmente o canal do Marco, The One Piece Theorist. O nome dele é Henrique, ele é brasileiro, ele faz um canal em inglês sobre teorias, o conteúdo é muito bom, é sempre um vídeo bem imersivo e tal, e vai ser uma teoria dele, com a permissão dele, que a gente vai traduzir pra vocês hoje. Então, se você fala inglês, ou se você tem curiosidade até pra aprender, checa lá na descrição o link, porque todo o trabalho dele é bom demais. Inclusive, eu quero introduzir um novo sistema para avaliar as teorias. Vai ser o sistema que vai ter uma teoria que pode ser um cachimbo, que é um cachimbo da teoria que é quase confirmado, que é muito possível. Com dois cachimbos, dois cachimbos é quando ela é plausível, mas é um pouco suspeita. E claro, 3 cachimbos quando você precisa de um cachimbo da paz para conseguir a teoria. Conteúdo. Essa teoria veio para concluir todas as incoerências sobre linhas do tempo que ocorrem relacionadas ao ano Zou e a tomada do país pelo Kaido, pelo Shogun e, claro, a morte do Oden. Você pode achar essa teoria meio estranha, mas como o próprio Marco disse no vídeo dele, nada é tão estranho quanto navios viajando pelos céus, ou uma cidade submersa de tritões e sereias, ou até, claro, uma grande cidade vivendo nas costas de um elefante que está vagando pelo mar por mais de 1000 anos. Então a gente tem que lembrar que isso aqui é One Piece. A gente sabe que o Kozuki Oden, o pai do Momonosuke, né, o ex-líder de Wano, foi destronado e morto há pelo menos 20 anos. Então por que os samurais de Wano demoraram 20 anos para procurar ajuda, para irem atrás de Zou e conseguirem ajuda para combater esse Shogun que já está lá supostamente há 20 anos ou mais? Mas se você for analisar esse quadrinho que o Nekomamushi fala em Zou, ele diz que se passaram alguns meses desde o acontecimento, se referindo então ao assassinato de Oden. Então qual é a verdade? São meses ou são 20 anos? A gente tem também que levar em consideração que o Momonosuke tem 8 anos de idade, como é falado aqui nesse quadrinho pelo Kinemon. Então faria sentido, se o Oden foi morto há mais de 20 anos atrás, ter um filho com 8 anos, mais de uma década depois do seu assassinato. Não faz sentido nenhum. Não existe período fértil de gravidez que dure tanto tempo. Mas o que a gente pode conjecturar é que depois da morte do Oden, alguns meses depois, o Momonosuke saiu de lá com o Raizou, o ninja, né, o Kanjuro e o Kinemon. A gente é introduzido a um ferreiro chamado Hitetsu em um ano. E depois de falar que o Ace apareceu lá há 4 anos atrás, ele fala que ele está esperando por alguém há muito, muito tempo. Então, a gente tem que pegar um fato, que o Momonosuke pegou o Kanjuro, o Raizou e o Kinemon depois da morte do pai e foi pedir ajuda, possivelmente juntar exércitos. Só que, em vez de ser mês atrás, o Hitetsu esperando há muitos anos. E teoricamente, muitos anos, o Oden ainda estava vivo. A gente comentou nos reviews a inconsistência dessa questão temporal. E o Marco vem aí destrinchando isso quadro a quadro. Outras inconsistências bizarras são como, por exemplo, em Zou, quando o Momonosuke fala que conheceu o Roger, mas que não se lembrava muito bem porque era muito pequeno. Só que o Roger morreu há mais de 24 anos atrás. Então como é que um garoto de 8 anos conheceu um cara que morreu há mais de 24 anos atrás? É claro que ele podia estar mentindo ou querendo fazer uma brincadeira, mas seria estranha uma mentira dessa assim aleatória, ainda mais vindo de alguém que teoricamente segue o código de honra ali de Wano. A gente também tem um fato que o Momonosuke fica muito revoltado ao ver que o Nekomamushi e o Nuarashi estão brigando. E ele fala que quando se conheceram, eles se tornaram amigos muito rapidamente. O que te faz pensar, peraí, ele estava lá quando o Nekomamushi e o Nuarashi se conheceram, sendo que eles estão em Zou nessa briga há mais de 20 anos? Isso faz algum tipo de sentido? E de novo, isso refuta aquela hipótese da brincadeira ou da mentira, porque ele está falando uma coisa séria, com muita paixão envolvida no discurso dele. Então é óbvio que você tem que acreditar que ele não estava ali de brincadeirinha, era realmente um assunto sério, que um futuro daimyo não ficaria fazendo piada dessa maneira, não tem nenhum fator cômico envolvido. E aí em lágrimas, completamente desesperado nesse quadrinho aqui, o Momonosuke fala
que se o pai dele descobrisse que o motivo da briga deles fosse ele ficaria extremamente decepcionado e triste. Então é meio que ali uma presunção que o Momonosuke faz, mas que faz sentido se você for pensar nas circunstâncias onde o Oden morreu, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. A gente tem mais evidência ainda, tudo nesse pequeno espectro de capítulos que ocorreram em Zou quando se encontraram Kinemon, Raizou e Kanjurou com Inuarashi e Nekomamushi. O Kinemon, em certo momento, nesse quadrinho, vira e fala: nossa, não acredito que vocês estão vivos ainda, não sei o que lá. Como se conhecesse eles, entendeu? E realmente tem indícios de que eles se conheciam. A gente também tem esse quadro aqui, onde o Inuarashi, o Nekomamushi, o Raizou, o Kanjurou e o Kinemon gritam as últimas palavras de Oden, como se eles tivessem presenciado a execução dele e o que ele falou. Essas últimas palavras são uma ordem: abrir as fronteiras do país de Wano. Mas e se não forem fronteiras físicas? Forem além disso? Eu lembro que eu conjecturei muito durante o review nessa época sobre a questão do Japão feudal, como se fechou depois de 1500 e tal, depois da chegada dos portugueses, e a questão histórica que o Oda pode ter se inspirado, mas a gente sabe que o Oda gosta de ir muito além de apenas referências históricas. Nesse ponto a gente tem essas contradições. A idade do Momonosuke, a época exata que o Oden foi morto, que já foi apresentado, a hipótese de ele morreu meses atrás, corroborado pelo Nekomamushi, e também mais de 20 anos atrás, além do fato do Momonosuke ter conhecido o Gold Roger e ter visto o Inuarashi e o Nekomamushi se conhecendo, e além de tudo ainda tem o Kinemon, que também conhecia eles, só que o Kinemon teoricamente estava com o Momonosuke nessa época. Enfim, diversas hipóteses que não batem direito, a timeline não fecha, não faz sentido, você pode pegar e ordenar de qualquer maneira, não faz sentido nada disso, a não ser por uma teoria que veio para nos dar a resposta dos nossos problemas. O que eu vou falar agora é meio louco, mas e se o Wano é uma existência diferente do Mar Azul? A gente ouviu incontáveis vezes durante a história que é um país fechado, uma terra secreta, uma coisa assim. E se ele não está nem no Novo Mundo, fisicamente, geograficamente? E se ele vive numa linha do tempo que não se correlaciona com a linha do tempo da grande rota normal de Chapéus de Palha estão? Então, sempre que uma pessoa viaja de Wano para o Mar Azul ou do Mar Azul para o Wano, é um pulo, talvez, não necessariamente no espaço, mas também no tempo. A hipótese para encaixar a timeline é a seguinte: mais de 24 anos atrás, Oden, líder do clã Kozuki, viajou pelos mares com seus nakamas, Gold Roger e os jovens Nekomamushi e Inuarashi. Durante essa época, eventualmente, eles se transportaram para o Wano, onde existia lá um jovem Momonosuke, que tinha mais ou menos entre 1 e 3 anos de idade. E nessa época ele viu como o Inuarashi e o Nekomamushi eram amigos e, claro, conheceu o Gold Roger. A gente já conhece a história: o Roger chega lá Laftel, passa um tempo, pega uma doença e é executado. Alguns anos depois disso, quando o Momonosuke tem entre 7 e 8 anos, o pai dele é executado na frente dele em um golpe de estado promovido pelo Shogun e pelo Kaido em Wano. É exatamente nesse momento em que ele vira para a família pré-execução, e é exatamente no momento da execução que o Kozuki Oden se torna para seus vassalos, muito provavelmente presentes Nekomamushi, Inuarashi, Kanjurou, Raizou e até o próprio Momonosuke, e fala: meu último pedido é que vocês abram as fronteiras de Wano. Nekomamushi e Inuarashi saem de Wano e vão para Zou. Nekomamushi e Inuarashi saem de Wano após o pedido de Kozuki Oden e vão diretamente para Zou, na outra timeline do Mar Azul, para preparar um exército de Minks e aliados para derrotar o Shogun de Wano e o Kaido no futuro. E aí o Marco conjectura muito bem que eles estão de mal desde então, porque ambos se culpam por não terem conseguido proteger o seu senhor feudal, o Kozuki Oden. E aí o Momonosuke e o Kinemon, Kanjuro e o Raizou, de alguma maneira, pulam desse momento para 20 anos no futuro, para fazer eles ganharem tempo e garantir a segurança ao Momonosuke, né, que é o herdeiro legítimo do trono, enquanto você ganharia tempo para tanto Inuarashi quanto Nekomamushi construírem forças militares suficientes para, ali com a legitimidade de Momonosuke no futuro, combaterem Kaido e o Shogun de Wano. Então, na referência de tempo do Momonosuke, passaram poucos meses desde que o pai dele foi morto na frente dele, e também passaram poucos anos desde que ele conheceu o Gold Roger. E aí, para Nekomamushi, Inuarashi e Hitetsu, o ferreiro de Wano, que está esperando a volta do clã Kozuki,
passaram mais de 20 anos desde esse acontecimento. Vocês veem as duas timelines ali diferentes? Como toda teoria, é uma hipótese, mas pelo menos tudo que eu pesquisei e li a respeito é a hipótese mais concreta para explicar todas essas bizarrices da timeline que foram apresentadas. Inclusive, a gente pode ir até mais além para chegada específica de Luffy e o Chapéu de Palha em um ano. Se vocês forem lembrar, o Luffy atravessa um redemoinho marítimo gigante. Isso não é uma maneira normal, ele não aporta na ilha que nem Dressrosa ou Whole Cake. Ele atravessa um portal e ele acorda com o Sunny, inclusive, intacto. O que também é algo estranho, porque normalmente um redemoinho pode causar grandes danos ali ao navio na praia de Kui. Isso não é bizarro? A gente também tem que lembrar desse quadrinho aqui, onde o polvo bizarro meio que puxa o Luffy pra atacar ele certinho ali no redemoinho. Será que isso aí não é um ajudante do clã Kozuki, que ficou ali há muito tempo? Uma espécie de mink que não é peludo? Eu sei que o Oda falou que todo mink tem que ser peludo. Mas enfim, que tava lá pra direcionar eles para o caminho correto pra dentro de Wano, que não é um caminho convencional justamente porque é um portal no tempo. E aí em Wano também tem bizarrices. Por exemplo, a Okiko fala que ela chegou ao Wano há um mês atrás. E na hora de negar o Yokozuna, que estava assediando ela também fala que eles são de mundos diferentes, em algumas traduções. Será que isso não está especificamente dizendo que elas literalmente são de mundos diferentes? Ou seja, de linhas do tempo em mundos diferentes? E é nesse momento que eu falo pra vocês, quando o Oden vira e fala abra as fronteiras de Wano, ele não está falando de fronteiras literais para questões mercadológicas, ele está falando e culturais, e sim falando para abrir as fronteiras entre os dois mundos. Se realmente existe esse portal, esse redemoinho, essa maneira meio mística que a gente ainda não entendeu, pode ser Akuma no Mi, pode ser até um buraco de minhoca, que transporta as pessoas entre as linhas do tempo, abrir as fronteiras de Wano seria transportar o Wano desse outro mundo para o mundo físico para onde rota normalmente, entendeu? Então você quebraria essa questão do redemoinho e talvez transportaria ela no tempo para a mesma timeline que o resto do mundo está vivendo. A gente sabe também como o Oda é poético. O Marco tem isso em mente no momento que ele fala que seria lindo, metaforicamente, Wano ser um lugar perdido no tempo, um lugar que mantém os costumes antigos, que mantém a tradição, porque não somente ele estava fechado por questões culturais e não ter interação com pessoas de fora, mas também porque eles literalmente estavam perdidos no tempo, em outra timeline, em outro mundo. Então é óbvio que eles iam manter os costumes e as tradições deles, porque não somente eles são fechados culturalmente, mas eles são literalmente impossíveis de chegar por maneiras normais. Viajantes, para chegar ao ano, não tem que ser só viajante, tem que ser viajante no tempo e também no espaço, é completamente insano. Ele ainda faz a brincadeira, falando que lembra um certo período no Japão, que é justamente esse período onde as fronteiras ficaram fechadas e eles não puderam ter nenhum contato com estrangeiros. Além de certas trocas bem limitadas que aconteciam. Eu também quero trazer uma pitadinha de ineditismo pra vocês, que o Marco comentou com a gente depois que ele lançou a teoria. Na capa colorida do capítulo 692, essa aqui, em um relógio está escrito uma máquina que viaja. E o chão é quadriculado, zebrado, igual às fábricas do Kaido. E ele ainda percebeu outra coisa. 9.2 de 692, que é o capítulo, 9.2 faz Ku-Ni, tipo Wano Kuni, entendeu? Então a gente sabe que o Oda ama fazer foreshadow também em capas coloridas. E aí? Será que essa teoria já convenceu você? Porque me convenceu. Para finalizar, a teoria cita uma frase de Gold Roger, que é a seguinte: aquilo que não pode ser parado, vontade herdada, o sonho de um homem e o fluxo do tempo. E é justamente sobre isso que essa teoria é. Como o fluxo do tempo existe e como os desejos do homem são imparáveis. O desejo do Oden vai literalmente mudar o fluxo do tempo, porque ele vai transportar o Wano para a timeline original onde todos vivem. Não é brilhante essa teoria? Para finalizar, eu vou dar um cachimbo para muito plausível, espero que seja confirmada, eu quero que seja confirmada. Um grande abraço, chequem o canal do Marco, também chequem nossos links na descrição. E eu tô muito feliz de ter trazido isso pra vocês. É isso, galera. Valeu!